Olá, terceiro ano, nós vamos corrigir aqui a semana 3 do PET 2. Semana 3 do PET 2 que fala sobre a Constituição de 1891, primeira Constituição republicana do Brasil. A primeira questão é uma questão da Universidade Federal de Goiás, UFG, uma questão adaptada. Comparada com a Constituição outorgada, ou seja, empurrada de goela abaixo, de 1824, a Constituição Republicana de 1891 promoveu mudanças, promoveu mudanças nas regras do processo eleitoral, o que expressou uma nova experiência sociopolítica brasileira. Uma dessas transformações é identificada na. Pois bem, essa questão aí está apontando aí a letra B como resposta correta, mas a gente pode discutir isso aí. O voto obrigatório não se vê muitas menções ao voto ser obrigatório, nem no Império, nem mesmo na República. Eu colocaria aí a extinção do voto censitário. O voto censitário existia na época do Império. O voto censitário era aquele voto por renda, instituído na Constituição de 1824, e ele acaba, mesmo sendo um processo ainda muito excludente, esse voto censitário acaba na Constituição de 1891. Na questão número 2, vai dizer o seguinte: a Constituição de 1891 foi a segunda Carta Magna do Brasil, sendo a primeira com características republicanas. Considerando o texto legislativo, preencha os quadros indicando as principais transformações que ocorreram em relação ao período colonial no que tange aos seguintes aspectos: relação do Estado com a Igreja, o sistema de governo e participação popular. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891. Então, o primeiro aspecto aí a ver no quadro é a relação Estado e Igreja. Constituição de 1824, existia ali a instituição do padroado, uma instituição católica e que instituía o catolicismo como religião oficial do Estado. O próprio imperador se declarava católico, a própria corte se declarava católica. Já na primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, há uma separação entre igreja e Estado. O Estado, então, passa a ser laico. O Brasil tem como religião oficial o catolicismo, mas não é uma religião obrigatória, assim como falava a Constituição de 1824. O segundo aspecto aí do nosso quadro, a segunda linha, fala do sistema de governo. A Constituição de 1824, a Constituição Imperial, essa carta de 1824, instituía como forma de governo a monarquia hereditária, constitucional e representativa. Em acordo com os princípios liberais, tinha no imperador e na Assembleia Geral os representantes da nação brasileira. Portanto, a Constituição de 1824 era uma Constituição de característica imperial. Na Constituição de 1891, seguindo aí a segunda linha, foi introduzido o sistema de governo presidencialista, que é o presidente da República. O presidente da República, nesse sistema, é o chefe do poder executivo, que passa a ser eleito, ou seja, a ser votado pelo voto direto, para um mandato de 4 anos no início aí da República, sem direito à reeleição. O terceiro aspecto aí do nosso quadro se refere à participação popular. Como era a participação do povo na Constituição de 1824? Não havia participação popular, pois o voto era censitário, o voto por renda, que excluía automaticamente o pobre das eleições. Na Constituição de 1891, o quadro aí mostra que o voto era universal, mas nós temos que entender que esse voto era universal, mas limitado. Por exemplo, as mulheres, os padres e os militares não
poderiam votar nessa Constituição. Espero ter ajudado.